O Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia é o centro de pesquisa sobre a ocupação humana do Centro-Oeste. Além do trabalho de descoberta e conservação de sítios arqueológicos, o IGPA tem o maior acervo fílmico indígena do mundo. O Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, IGPA, da PUC Goiás, há 43 anos desenvolve ações marcantes nas áreas de arqueologia, antropologia, meio ambiente e documentação audiovisual, e atua também na área de extensão, por intermédio do Centro Cultural Gesco Puttkamer. No ano de 2014, o Instituto teve uma expressiva participação em congressos nacionais e internacionais. Foi um ano de grandes marcos para o IGPA. Um dos passos importantes que nós demos esse ano foi a criação de um grupo de pesquisa, patrimônio cultural, com linha em arqueologia e antropologia, que são as duas áreas que dão a identidade do Instituto, certo? Também esse ano, uma outra ação importante foi a internacionalização. Acho que cada vez mais o IGPA, em consonância com a PUC, está nessa ação de não ficar uma pesquisa endêmica, mas que isso seja discutido, que seja levado para outras instituições, inclusive de outros países. Então, com isso, foi firmado um convênio com a Universidade Tecnológica de Pereira, onde pesquisadores vão trabalhar lá e eles também vão trabalhar aqui. Então, é um intercâmbio que está começando a ser estruturado, mas que bastante profícuo. Também temos membro do Instituto que está participando do Comitê Científico de Estudos de Povoamento da América, um tema bastante polêmico e que o Instituto também está inserido nessa discussão. E uma outra forma que a gente pode pensar em internacionalização em forma de divulgação são os periódicos, os artigos em periódicos, nacionais e também internacionais, capítulos de livro, de editoras de grande força na comunidade científica. Hoje são desenvolvidos 9 projetos de pesquisa no Instituto. A partir de agora, você vai conhecer alguns deles. Vamos começar falando sobre a pesquisa que é coordenada pela professora doutora Marlene Ossami de Moura, que é sobre a cultura alimentar, tradição e inovação na alimentação dos tapuios do Carretão. A pesquisa, iniciada ainda no final da década de 80, tem o objetivo de resgatar a identidade cultural desses grupos. Nossa pesquisa ela foca dois eixos de atuação. A primeira pesquisa ela diz respeito à comunidade tapuia, um grupo indígena do Carretão, que está localizado entre a cidade de Rubiataba e Nova América. É uma pesquisa que o IGPA, e a gente vem coordenando desde 1987, que começou com uma solicitação do bispo de Rubiataba, o Dom José Carlos de Oliveira, que fez essa solicitação para a universidade. A partir daí, a gente vem desenvolvendo uma pesquisa sobre a identidade desse grupo, e, sobretudo, sobre a questão da recuperação, do resgate da cultura dessa comunidade. A pesquisa, então, que começou com o reforço, resgatar a cultura, não só material, mas, sobretudo, a cultura no sentido de reforçar a identidade deles. Quando eles passavam, na década de 70, por um processo de grilagem da terra indígena, a terra estava toda invadida, e aí, então, começou com a chegada da FUNAI para recuperar essa terra. E, a partir daí, a Universidade Católica entra no sentido de reforçar a identidade e a cultura desse povo. E hoje, a pesquisa cresceu e estamos atualmente num projeto com eles sobre os hábitos alimentares, no sentido de resgatar traços dos hábitos alimentares tradicionais, para reforçar a cultura deles atuais. Então, não visa somente uma pesquisa acadêmica, mas, sobretudo, direcionar esforços para sugerir novos projetos na área
de reflorestamento da área, que a área, com a entrada dos invasores, eles desmataram a área, né, e hoje ela está toda desmatada, precisando de esforço nessa área. A terra, inclusive, já está muito empobrecida com a questão do desmatamento e, sobretudo, com a questão do cultivo intensivo. Então, precisa de um esforço nesse sentido de melhorar a terra, né, para que eles tenham uma boa plantação que possa contribuir com uma alimentação anual. Ela também desenvolve relacionadas ações educativas e de qualificações interculturais para a coleção Gesco Puttkamer. Não adianta só ter o acervo preservado se você não pode disponibilizar esse acervo para as próprias comunidades indígenas e para a sociedade de um modo geral. Então, nesse sentido, o projeto de qualificação do acervo Gesco, porque existem outros acervos, né? Então, o acervo Gesco, a gente está numa parceria com alguns grupos indígenas. O projeto é financiado pelo BNDES, né, e nesses 2 anos vamos trabalhar com 4 grupos indígenas, né, presentes no acervo. Eles vão vir aqui, em Goiânia, para qualificar as imagens, esse material, né, do acervo. E nessa qualificação, os indígenas vão fazer suas narrativas, né, sobre a cultura material ali presente, mas, sobretudo, sobre a memória, né, que está presente nesse material, né. E isso é muito importante, porque aí nós vamos ter não só o resgate dessa memória, né, de traços dessas culturas presentes nesse acervo pelos próprios grupos indígenas, mas, sobretudo, vai proporcionar a construção de uma base de dados com essas narrativas, com essas memórias, no acervo do IGPA PUC Goiás, e que poderá estar sendo disponibilizado para a sociedade de um modo geral.